Olá, está no ar o programa Conexão pela Rede Evangelizar de Comunicação. Você que nos assiste de Maringá e região nos acompanha pela TV Terceiro Milênio. E você que nos assiste de Curitiba e região nos acompanha pela Rede Evangelizar. No programa de hoje vamos falar dos problemas bucais com as crianças. A partir de que momento elas devem frequentar o dentista, que é uma figura muito temida por elas, com certeza. E para falar sobre esse assunto, para a gente também desmistificar um pouco a figura do dentista, eu vou conversar com a odontopediatra Giovana Mota. Tudo bom, Giovana? Tudo ótimo, Fernanda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar um pouco dessa relação crianças e dentista, né? Que parece uma relação meio complicada, meio pavorosa, Giovana, com certeza. Então, quero começar perguntando para você, a partir de que idade os pais devem se preocupar com essa higienização bucal dos filhos? Olha, Fernanda, o quanto antes seria melhor. Certo. A gente fala que a educação de berço vem do berço, né? Então, se você começa de bebezinho, essa criança ela vai se acostumando e quando chegar na fase da adolescência vai ser tudo mais tranquilo. Não vai ter que ficar não vai forçando, ser forçado, né? Não vai ser uma coisa obrigada, né? Então, por mais que ainda não tenha nenhum dentinho na boca, deve-se começar a higienização. Mesmo com uma gazezinha, com uma aguinha filtrada, limpando bochechas, limpando gengiva, a língua, para estar removendo o restinho, de repente, do leite que ficou. Mesmo no período de amamentação, tem que fazer essa limpeza. No período de amamentação, Fernanda, vai ser mais um jeito dela estar se acostumando, pegando uma rotina para quando os dentinhos começarem a nascer, tudo ser mais tranquilo. Então, a gente fala que é associado ao banho. Então, o bebezinho, ele não toma banho todo dia. Certo. A mãe, de repente, quando faz a sujeirinha lá na fralda, ela não limpa o bumbumzinho, não passa uma pomadinha. Então, tudo isso está sendo feito preventivamente. Então, deve-se iniciar o quanto antes para estar se acostumando, pegando uma rotina, que é uma rotina de higiene, né? Então, uma higiene normal. Do mesmo jeito que limpa a orelhinha, tem o cuidado, né? Corta a unha. Tem que entrar a boca nisso, né? E muitas vezes essa parte é esquecida, Fernanda. A criança chora bastante, né? Você acha que chora porque ainda não foi feito, né? Não se acostumou. Então, para ela é uma coisa nova. Para ela é uma coisa diferente. Então, fazendo isso, nem que se for uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, só para ela pegando aquele costume, aquele hábito, para ela ver que aquilo é uma coisa nova, mas é uma coisa gostosa. Vai estar fazendo uma massagem que para ela é prazerosa. Certo. Então, é para pegar uma rotina mesmo, para quando nascerem os dentinhos, ela já está preparada. A gengiva já está saudável, está tudo preparado, né? Isso. Então, você falou uma gazezinha, fazer uma limpezinha. Isso, quando ainda não tem dentinho, faz com uma fraldinha que tiver em casa, um paninho, enrola no dedo e só umedece com a aguinha filtrada e limpa mesmo. Simples, né? Simples, removendo aquele restinho do leite que fica meio esbranquiçadinho na língua, nas bochechas. Então é mais simples do que eu pensava com recém-nascido, né? É sim. E assim, eles choram a primeira vez porque é estranho, mas você vai ver que depois a segunda, a terceira, começa a ficar gostoso. Porque é uma forma de massagear. E como eles estão irritados naquela fase que coça, eles não sabem aonde está coçando, eles não conseguem identificar. Então a mãe, o responsável fazendo essa massagem, para eles vai ser muito agradável. Muito legal. Então essa dica, né, para os pais que às vezes não sabem nem o que fazer, né, nesse momento de limpeza, não tem essa informação, né? Agora, Giovana, que eu queria te perguntar, a idade ideal para essas crianças, né, até os recém-nascidos começarem a ir no dentista, a primeira vez para o pai, assim? A primeira vez, Fernanda, seria por volta dos 6 meses de idade. Certo, que é uma época aproximada de que os primeiros dentinhos vão estar nascendo. Então, essa primeira consulta seria mais uma consulta direcionada aos pais. Correto. A educação deles, de como eles vão fazer daqui para frente, como vai ser a rotina daqui para frente. Então, seria mais direcionado para eles, em relação à dieta, como deve ser a alimentação dos bebês daqui para frente. Certo. Porque assim, antes de... quando não tem nenhum dentinho ainda não há colonização da bactéria da cárie. Certo. Quando aparece o primeiro dentinho, aí a bactéria da cárie ela pode começar a se colonizar na boca. É isso que eu ia te perguntar. Então, os principais problemas que vão aparecer no dente dessa criançada aí, a cárie mesmo? Isso. O principal, o que mais acomete as crianças é a doença cárie.
Certo. E a doença cárie, hoje em dia, a gente percebe que é mais de 50% das crianças que estão sendo acometidas por essa doença. Mais de 50%. Mais de 50%. E quando elas chegam numa fase que aparece com 3 anos a primeira vez ao dentista, então você pode ter certeza que alguma coisa já aconteceu de errado. Demorou, né, pra aparecer, né? 3 então, anos. se vai com 6 meses, se a gente educa os pais a estarem fazendo essa limpezinha, ensina a aplicação de um flúorzinho, ensina qual a melhor pasta que deve ser usada. Então, essa etapa de prevenção deve ser feita desde os 6 meses, para quando chegar nos 3, 4 anos, natural, né? virar natural e estar sem cárie, né? Então, você falou assim que é mais ou menos mais de 50%. Eu queria te perguntar assim, a que fatores se atribuem? Mal alimentação, mal higienização, um pouquinho de tudo? Conta pra gente. A gente fala, Fernanda, que a cárie ela é uma doença multifatorial. Certo. Então, não existe um único motivo, tá? Além do mais que ela é transmitida. Então, aquela coisa do beijinho na boca da mãe, a troca de colheres, então a mãe usando o mesmo talher do neném. Acontece muito, Acontece muito. Às vezes uma família tem uma escova de dente só, que é compartilhada por todos da família. Famílias mais carentes, né? Então, isso tudo pode transmitir. Sem contar a alimentação, a dieta de açúcar, a má higienização, então aquela higienização que não foi adequada. Então, por isso que a cárie é difícil de falar que ela é motivo. Ela é multifatorial, ela tem vários motivos, juntando todos eles, para ter o desenvolvimento da doença cárie. Então, já que é difícil achar um motivo, é um motivo a mais, assim, doutora, você ter o cuidado duplo da higienização e da alimentação? Com certeza, é um fator principal. Se você higienizar muito bem, se você ter uma dieta controlada, você vai controlar a doença cárie. Vai controlar a doença, né? Com certeza. Isso agora começa em casa, né? É fácil começar em casa. E as escolinhas também, né? Elas têm a hora de escovar o dente, né? Tem. Elas, hoje em dia tem vários projetos muito bons que vão nas escolas. Tem a maioria das escolas públicas, eles fazem aplicação de flúor mensal. Então, isso já tem um projeto bem legal. Muito interessante. A gente falou de alimentação, né? O que deve ser mais evitado, então, para tentar combater um pouco esses danos, né, nos dentinhos das crianças? Fernanda, o açúcar é o principal. Certo. Antes dos 2 anos, a gente não indica a ingestão de açúcar para crianças. Nossa, seria o ideal, né? Seria o ideal, porque ele é o mais cariogênico, sim. Certo. Fora os carboidratos, a dieta é uma dieta não controlada, aquela criança que está o tempo inteiro beliscando, né? Os famosos belisco. Então, assim, se você tem uma rotina de café da manhã, um lanchinho, um almoço, essa criança vai ter uma doença cárie controlada. Agora, se é uma criança que vai lá no armário, pega uma bolachinha, daqui a pouco vai e pega uma balinha. Complicado. Aí essa criança vai ter um risco de cárie elevado. E refrigerante, né? A gente vê, as crianças tão novinhas e tomando refrigerante, né? Acho que além do açúcar, né? É a questão do dente, a questão do mel também. O mel também é um... Tem muito açúcar, né? Nossa, é complicado, né? E na sua visão aí, na sua experiência, acho que os pais são os principais problemáticos, assim, mais difícil de educar. Os avós, é difícil, Deus, Fernanda, é difícil. Por isso que a primeira consulta a gente fala que é direcionada totalmente aos pais. E se puderem os avós, se puderem os tios na primeira consulta. Contato, né? Dá chocolatinho. Porque querendo ou não, é um agrado, né? Fez alguma coisa boa, então nós vamos presentear, né? Com uma balinha, com um docinho, mas não é bem por aí, né? Porque não tem os assim, malefícios. Né? Com certeza. E eu quero te perguntar, antes de terminar esse bloco, chupeta, chupar o dedo, a gente sabe que é uma mania de muitas crianças, né? Isso daí pode prejudicar esse comportamento ruim no desenvolvimento dessa criança? Pode sim, Fernanda. A chupeta e a mamadeira, a gente não aconselha, tá? É um material que a criança não precisava conhecer, certo. Tá? Porque o aleitamento materno em si, ele já proporciona toda a fase oral que essa criança precisa. Então, a sucção do peito já é o suficiente para o desenvolvimento
de fala, de bochecha, de musculatura. Então, ela não tem necessidade de estar fazendo uma outra sucção. E a maioria das vezes, se ela pega uma chupeta, ela acaba perdendo o prazer pelo peito da mãe e acaba abandonando o aleitamento materno. Interessante, né? Colocar isso também. E assim, fora que com o uso prolongado dessa chupeta, vão trazer os malefícios, que daí seria a mordidinha aberta, né? Que é aquela mordida que a criança não morde, que fica com uma mordidinha aberta. Os dentinhos pra frente, né? E que daí provavelmente vai ter que usar algum tipo de aparelhinho ortopédico. Quase 100% dos casos, né, para corrigir. Então, assim, quando puder não dar, ótimo. Mas se de repente teve que dar um complemento de um aleitamento artificial, que as mães optem por um copinho, se não for possível o copinho e de repente ter que dar a mamadeira, então que tire até 1 ano, a chupeta tira até 1 ano e meio, porque isso pode provocar isso que eu te perguntar, a mordidinha né? dela. Se às vezes é inevitável, né? A criança chora muito, tal, quer. Então o pai dá, né, nesse primeiro momento. Então até 1 ano, 1 ano e meio, tentar tirar. Que aí os danos podem ser menores, pode ser revertidos, né? Com certeza. Agora, se permanecer por muito tempo, isso vai ser só corrigido com aparelhinhos ortopédicos. Aí depois o futuro, né, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Aí vai ser mais frequentes ao dentista. Com certeza. E essas crianças têm medo de ir ao dentista quando chegam lá a primeira vez? Fernanda. É normal, né? É um ambiente totalmente desconhecido. Por mais que, igual, os odontopediatras tentam enfeitar, colocar os bichinhos, mas é um ambiente desconhecido, né? A gente usa jaleco branco, usa gorro, usa máscara, então aquilo impressiona. Então, quanto antes ela for, ela vai se acostumando, a gente vai fazendo uma rotina diferente. Como é uma prevenção, então a gente pode ir brincando, a gente pode ir mostrando as coisas legais. Agora, se uma criança chegar já com cárie, aí o tratamento é outro, é um tratamento curativo. Ruim, né? Então, não vai ter aquela fase da brincadeira, aquela fase gostosa de fazer uma limpezinha. Quando chega com cárie, a gente já tem que fazer um tratamento. Então, às vezes, precisa anestesiar. Nossa. Então, já é um tratamento mais traumático para uma criança. Vocês têm que se virar, né, com a criançada, né? Não é fácil. Acho que paciência é a primeira coisa que precisa ter, porque eles precisam. Qualquer criança, adulto também, ninguém gosta de ir no dentista, né? O famoso barulhinho do motorzinho. Não tem jeito, não tem como tirar. Não dá para trocar por musiquinha, não dá. Né? Bom, doutora Giovana, o primeiro bloco passou correndo, um assunto tão bacana. Agora a gente volta daqui a pouquinho falando sobre os dentes de leite, essa formação, como que funciona na hora que faz essa troca de dente e um projeto voluntário muito interessante que a doutora participa. Voltamos daqui a pouco.